Mudou. Então, beleza, gente. Primeira coisa que nós vimos foram o que são substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas dentro das células. Então, as principais substâncias inorgânicas presentes na célula vão ser a água e os sais minerais. E as orgânicas, todas as outras que nós vimos, né? Então, a principal composição da célula, o principal componente, a principal molécula presente dentro da célula vai ser a água, tá? Mas eu já vi caindo em prova, em algum vestibular, eu não lembro agora qual, a pergunta estava assim, tirando a água, né, fora a água, qual é o principal componente da célula? Então, tirando a água, o principal componente presente nas células vão ser as proteínas, tá? Então, as proteínas vão ser o segundo maior componente das células, beleza? Mas o principal, o mais abundante, vai ser a água, tá? Então, a água, ela consegue dissolver grandes quantidades de substâncias. Então, ela é considerada um solvente universal. É uma característica dela, tá? Ela consegue quebrar as moléculas e se ligar a essas moléculas. Como, por exemplo, se você coloca um copo de água e você coloca uma colher de sal de cozinha e mexe, aquele sal, lógico que se você não conseguir, se você não saturar aquela solução, se você não colocar demais aquela solução, aquele sal ele vai ficar dissolvido ali naquela água, né? Ele dissolve ali e você não consegue mais tirar esse sal dessa água, assim. Se você deixar um tempo, ele não vai separar sozinho, né? A não ser que você coloque muita quantidade. Por quê? Porque a água dissolveu esse sal. Então, o sal de cozinha NaCl, a água se liga, quebra esse Na e esse Cl, né? E se liga nessas moléculas e fica aí, firmemente ligado. Então, ela consegue dissolver essas soluções, essas substâncias, né? Então, ela é considerada solvente universal. A água, ela é formada por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Esse oxigênio, então, ele é negativo, ele tem uma carga negativa, e esses hidrogênios, ele tem carga positiva, tá? Então, como ela forma um polo dela é negativo, que é o oxigênio, e um polo dela é positivo, a água ela é considerada uma molécula polar, tá? E quando uma molécula ela é polar, ela tem afinidade por outra molécula polar. Então, quando uma outra molécula for polar, ela vai ter muita afinidade a se ligar com a água. Então, polar se liga com polar. E depois a gente vai ver as moléculas apolares e a polar vai ter afinidade de se ligar com apolar, tá? Então, quando uma molécula tem uma afinidade pela água, a gente fala que essa molécula ela é hidrofílica, tá? Já essa molécula, se ela for apolar e não tem afinidade com a água, ela é hidrofóbica, beleza? As moléculas de água, elas estão firmemente ligadas por ligações chamadas de pontes de hidrogênio. É a mesma molécula, é o mesmo tipo de ligação química que une lá as duplas fitas de DNA. Né? Os nucleotídeos lá no DNA, eles são ligados também por pontes de hidrogênio. É um tipo de ligação muito forte, difícil de ser quebrado. Então, aí, soluções hidrofílicas dissolvem em água, são polares. Soluções hidrofóbicas não se dissolvem em água, são apolares. Então, de novo, a água é solvente universal. E três características da água aí que nós vimos é que ela tem capacidade de se manter unida, né? Então, a molécula de água ela tem muita afinidade com outra molécula de água. Então, a tendência, se você tem duas moléculas de água perto, é elas ficarem unidas. Então, essa afinidade que a água tem por ela mesma é chamado de coesão, tá? Agora, adesão é a grande afinidade que a água tem por se ligar por outras moléculas polares. Então, a molécula de água é fácil de fazer amizade, né? Colocou uma outra molécula polar do lado dela, ela está se ligando, tá se unindo aí. Então, isso é adesão. E a tensão superficial é a capacidade da água ter de formar essa película.
Isso é devido à coesão, né? A grande afinidade que a água tem de se ligar com ela mesma. Então ela forma uma rede, e essa rede formada de ligações de hidrogênio ela é tão forte que, igual está na foto aí, igual nós vimos na aula, ela tem capacidade de aguentar até insetos, né, caminhando sobre ela aí. E ela funciona como se fosse uma malha, né? Uma película que não deixa essas ligações se romperem tão facilmente. Essa tensão superficial também faz formar essas gotas, né? Igual a gente tem aí, a molécula de água ela fica tão unida que ela forma essas gotas assim sem se romperem. Dentro aí tá cheio de molécula de água, só que elas estão tão fortemente unidas e elas estão tão fortemente unidas, ligadas a folha, né, a essa outra substância. Então aí a gente tem adesão e coesão, porque a água está fortemente unida entre ela e também fortemente ligada com outra superfície aí. Consegue formar esse tipo de gota, né? Então todo ser vivo possui água em seu corpo. Vai variar aí quantidade para quantidade, igual o ser humano tem aproximadamente 70%, né? Aí está escrito aí embaixo que pode variar. O que varia a quantidade de água no ser humano? O que é aí, gente? A idade, né? Então, quanto mais velho a pessoa, mais idosa a pessoa fica... A idade, isso. Hã? A espécie também. A idade é a idade. Isso. Não lembro. Isso. Então a idade, né? Quanto mais idosa a pessoa fica, mais o metabolismo dela vai ficando mais lento e menos água ela tem no corpo dela. Então quanto mais o metabolismo dela está ativo, mais água ela precisa. Então quer dizer, um recém-nascido que está com o metabolismo totalmente ativo e está crescendo disparadamente, o corpo dele tem muito mais água do que uma pessoa idosa, né? Você consegue ver até pelo ressecamento da pele, né? Que a pele vai perdendo elasticidade, vai aparecendo as rugas, isso tudo é falta de água. Então aí a gente vê peixe tem 67%, semente 10%, água viva aproximadamente 98% do corpo dela é água, então pode variar de espécie para espécie. E vai variar também de acordo com o tecido, né? Então, por exemplo, o dente tem muito menos água do que o cérebro, por exemplo, porque o cérebro está ativo ali o tempo todo funcionando e precisa de muita água. Já o dente já está paradinho ali, não tem muita função, não está o tempo todo ativo, né, dentro dele, então ele tem menos água. Beleza, gente? Beleza. O que é esse Jaime Silveira aqui, gente? Então, depois nós vimos os sais minerais, que também são outras substâncias que são inorgânicas, né? Nós vimos todos aí. Eu não vou falar de todos agora, porque senão não vai dar tempo de fazer revisão toda. Mas na hora de estudar, gente, lembra de dar importância para aqueles que causam doenças específicas. Igual, por exemplo, o iodo, né? O iodo, ele faz parte da formação de hormônios da tireoide. Então, a falta de iodo no corpo, no organismo, causa uma doença chamada de bócio, tá? Mas o que? O cálcio, ele causa uma doença chamada de raquitismo. Ele ajuda na formação dos ossos, então ele causa doença chamada de raquitismo. Lembra também que o cálcio participa da coagulação do sangue, tá, gente? Tem muita prova que traz o cálcio, às vezes, como falando que a função dele é coagulação do sangue, porque às vezes a gente fica muito focado que o cálcio participa de dente, osso, tá? O ferro também é muito importante porque a falta dele causa um tipo de doença chamada anemia, né? Anemia ferropriva, porque o ferro ele faz parte da hemoglobina que transporta oxigênio no corpo. Então a falta
do sal mineral ferro no corpo, ele atrapalha o funcionamento do transporte de oxigênio, né? Então causa anemia ferropriva. Beleza, gente? Lembra do cloro aí, NaCl, que está presente no sal de cozinha. O iodo também foi adicionado aí pelos cientistas, tiveram essa ideia de colocar iodo no sal de cozinha para poder tratar o bócio, já que o sal de cozinha é baratinho, todo mundo tem capacidade de comprar, todo mundo compra, né? Todo mundo usa. Então resolveu o problema de bócio aí no Brasil. Vitaminas. Então as vitaminas elas já são orgânicas. As vitaminas elas são divididas em lipossolúveis, são aquelas vitaminas que elas são dissolvidas em lipídio, né? Então elas não têm afinidade com a água, elas têm afinidade com o lipídio, que é A, D, E e K. E as vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas que são solúveis em água. Então são a vitamina C, né? E as vitaminas do complexo B, são as principais. Lembra também aí as que causam doenças, né? Então a vitamina A, ela é chamada de retinol, né? Lembra de retina. Então a falta dela, deficiência de vitamina A, ela causa uma doença chamada de cegueira noturna ou xeroftalmia, porque ela é precursora do pigmento lá da visão, então é responsável pela visão. Vitamina D, então a falta dela causa raquitismo, né? Má formação da criança, a criança ela não cresce como deveria, então isso é falta de vitamina D. E ela é sintetizada no nosso corpo também pelos raios do sol, né? Então os raios solares, os raios ultravioletas aí do sol, eles ativam um tipo de lipídio que está na nossa pele, um colesterol que está na nossa pele, que ele é transformado em vitamina D. A vitamina E está relacionada com esterilidade, então a falta dela pode deixar o homem aí estéril, né? E a vitamina K está relacionada com a coagulação do sangue, então a falta dela causa hemorragia. A vitamina C, a falta dela causa uma doença chamada de escorbuto, que é sangramento das mucosas, então a falta de vitamina C causa sangramento na gengiva, na boca, né? Então, fonte de vitamina C são principalmente frutas cítricas, né? Então, limão, laranja, acerola, isso tudo é fonte de vitamina C. E as vitaminas do complexo B, né? As principais aí são a vitamina B3, que ela é responsável pela a função dela na circulação sanguínea, na respiração celular, e também na integridade da pele. Então ela mantém a pele da gente íntegra. Então a falta dela causa uma doença chamada de pellagra. A vitamina B não está aqui, mas no caderno de vocês está. A vitamina B9 também ela é importante, ácido fólico, porque ela participa da formação do feto. Então, uma mulher, quando ela está grávida, até os 3 primeiros meses de gestação, ela tem que tomar essa vitamina B9. Os níveis de vitamina B9 de ácido fólico no sangue dela não pode estar baixo, porque isso pode afetar a formação do feto. Então, a mãe, o feto, ele pode nascer com problema na hora de fechar o crânio, na hora de acabar o fechamento do crânio, a formação da cabecinha da criança, isso tudo, o ácido fólico ajuda. Então, quando ela descobre que está grávida, que ela vai fazer pré-natal, o médico já passa para ela essa vitamina para ela tomar por causa disso. Beleza, gente? Até aí? Tranquilo? Sim. Então, o que acontece? Eu preparei esses slides ontem, na hora que eu fui ver agora, ele estava faltando, estava só até vitaminas. Então, eu preparei a partir de carboidrato aí agora rapidinho, mas não vai estar, com certeza não vai estar completo, gente. Então, de novo, estudem para a prova pelo caderno também e estudem pelo livro, tá?
usem essa aula só como apoio aí para poder para dar uma facilitada. Então, os carboidratos, gente, são os açúcares, né? Tudo que é açúcar, ele é carboidrato. Então, pão, farinha, né? Macarrão, o açúcar mesmo que a gente come, bolo, bala, biscoito, chocolate, isso tudo vão ser fontes de carboidratos. Os carboidratos, eles também são chamados de glicídios, né? Lembra que eles são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Então, os monossacarídeos, gente, vão ser os açúcares mais simples. Então, vai ser a glicose, frutose, galactose, né? São aqueles açúcares simples. Os oligosacarídeos vão ser até 10 monossacarídeos ligados, né? Então, se eu tiver 2 monossacarídeos ligados, eu tenho um oligosacarídeo, 3, 4 ligados ali, eu tenho um oligosacarídeo. Só que o oligosacarídeo mais importante vão ser os disacarídeos, né? Ninguém fala de trissacarídeos, tetrasacarídeos, então os disacarídeos são os mais importantes. Quase que não existe mais essa classificação de oligosacarídeos, é quase monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, né? Então os disacarídeos, exemplos aí, é a sacarose, maltose, lactose, que vão ser 2 monossacarídeos ligados. E os polissacarídeos, que vão ser diversos, né? Igual o amido aí, são 1000 açúcares, 1000 glicoses ligadas, né? Vão ser várias glicoses ligadas aí. Só lembrando que também os monossacarídeos aqui, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de carbono que ele tem, né? Então, se é um açúcar que tem 3 carbonos, ele é chamado de triose, né? Então, se ele tem 6 carbonos, igual a glicose tem 6 carbonos, eu tenho uma hexose. E eu tenho os açúcares que formam o DNA e o RNA lá. Eles são formados por 5 açúcares. Então, eu tenho as pentoses, tá? Então, quando eu falo lá de desoxirribose e ribose, lá no DNA e no RNA, eu estou falando de açúcar monossacarídeos que tem 5 carbonos na constituição deles, né? Na estrutura deles. E esses açúcares, quando vão formar os disacarídeos ou os polissacarídeos, eles estão ligados por ligações glicosídicas, tá, gente? Então, quando tiver as proteínas, vão ter ligações peptídicas. Aqui nos açúcares, eu tenho um tipo de ligação chamada de ligação glicosídicas, tá? Não sei porque coloquei em inglês aí, mas são ligações glicosídicas. Tranquilo, gente? Sim. Os açúcares, então, eles são fontes primárias de energia no nosso corpo, né? Então, se o nosso corpo precisa de energia para poder fazer uma esteira, fazer alguma coisa, o que ele vai fazer? Ele vai começar a pegar carboidrato para poder queimar, né? Então, carboidrato, eu acho que eu falei lipídio, mas carboidrato são fontes primárias de energia no nosso corpo. Beleza, gente? Aí tem tudo aqui no caderno depois, ó, aqueles polissacarídeos estruturais, de reserva, um animal, outro vegetal, tá? Depois dê uma olhada nisso daí. E os lipídios, gente? Os lipídios, então, eles são gordura, óleo, então aquela gordurinha da carne, né? Ele é lipídio, azeite de cozinha, óleo de cozinha, banha de porco, torresmo, isso tudo é fonte de lipídio, tá? É gordura. Então são moléculas orgânicas insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos. Então os lipídios, eles são hidrofóbicos, tá? Então são hidrofóbicos ou apolares. Então eles não têm afinidades com a água. Então eles podem ser divididos aí em glicerídeos ou triglicerídeos, né? Aí nos triglicerídeos eu tenho os óleos e as gorduras. A gordura, ela é sólida, temperatura ambiente, porque ela só tem ácido graxo saturado, né? Então quando ele só tem ligação simples
ele mantém a estrutura ali toda organizadinho, certinho, que faz com que ele seja sólido. E eu tenho os ácidos graxos insaturados, que quando eles têm essa dupla ligação, eles têm uma estrutura mais desorganizada. E isso não deixa ele ser sólido a temperatura ambiente. Então eles se tornam líquidos em temperatura ambiente, que vão ser os óleos. Tá? Tem os fosfolipídios, que são os principais componentes da membrana plasmática. Os fosfolipídios, eles têm uma cabeça polar formada por um fosfato, que ela é hidrofílica, né? Vai ter afinidade com a água, e a cauda é uma parte apolar, que é hidrofóbica. São moléculas chamadas de anfipáticas, porque tem afinidade tanto com água quanto com lipídio. Os cerídeos, né, que vão formar ceras aí, cera de ouvido, tem um cerídeo que ele reveste alguns vegetais para poder impedir que eles percam a água, manter a permeabilidade desse alimento, igual a maçã, por exemplo, é um alimento que ele é rico nesse cerídeo em volta dela, da maçã, para poder não deixá-la perder a água que está dentro dela. Então, se você molha uma maçã assim, depois você olha, parece que ela está com uma cera mesmo, né? As gotículas de água assim, parece que não penetram mesmo na maçã. E também é um lipídio que fica na pena de aves, né? Que não deixa elas molhares. O pato, por exemplo, ele sai de dentro da lagoa, parece que ele nem está molhado, né? Parece que ele nem estava dentro d'água. Ele mergulha às vezes assim para pegar algum alimento, na hora que ele volta parece que ele nem molhou, porque a pena dele é toda revestida com essa cera. E os esterídeos, os esteróis, que o principal aí vão ser o colesterol, né? Eu vou falar na próxima página de colesterol, só vamos falar aqui os carotenoides. Os carotenoides, ele é um pigmento alaranjado, né? Amarelo, alaranjado, que está presente aí em vários vegetais, principalmente na cenoura, né? Rico em vitamina A. Então, se ele é rico em vitamina A, ele também previne a cegueira noturna, né? E dentro aí desses esteroides, o colesterol, a gente tem o LDL e HDL, que vai ser o colesterol ruim e o colesterol bom, né? Na verdade, é a proteína que reveste o colesterol, que é a boa e é a ruim, né? Que é a lipoproteína de baixa densidade e a de alta densidade. Então, o LDL, que é o de baixa densidade, né? Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade, ela, quando a gente ingere muito desse colesterol, que está dentro dessa lipoproteína de baixa densidade, ele acaba armazenando nos vasos, né? E forma uma placa chamada de placa de ateroma, que causa uma doença chamada de aterosclerose. Isso vai enrijecer a parede do vaso. Então, os nossos vasos sanguíneos, que eles são elásticos, né? Eles aumentam de tamanho, diminuem, fica pulsando, ele perde essa elasticidade e ele começa a entupir ali e vai dando dificuldade do sangue passar, né? Então, isso aumenta a pressão sanguínea, isso depois tem que fazer cirurgia para poder desentupir esses vasos. E o HDL é um tipo de lipoproteína aí que ela sai do nosso fígado e vai para o resto do corpo, capturando esses colesteróis ruins e voltando com ele para o fígado, né? Então o HDL ele vai limpando e o LDL ele vai entupindo, né? Então por isso que é colesterol bom e colesterol ruim. Só que se a gente ingere muito colesterol ruim e pouco colesterol bom, a gente não dá vazão aí e o bicho pega, né? Então, os óleos vegetais, gente, azeite, abacate, eles são ricos em HDL, colesterol bom, né? Já a gordura de origem animal, ela é rica em colesterol ruim. Então, as proteínas aí, carne, ovo, leite, né, vão ser os compostos orgânicos mais abundantes da matéria viva, né? Os compostos orgânicos, tá, gente? Então, os inorgânicos, o composto inorgânico mais abundante vai ser a água e o composto orgânico mais abundante vai ser as proteínas. Beleza? São formados por aminoácidos,
Esses aminoácidos, eles se ligam para formar as proteínas e eles se ligam através de ligações peptídicas e essas proteínas elas formam estrutura, né? Elas têm que formar a estrutura dela para elas poderem funcionar. Então a estrutura primária vai ser um monte de aminoácido ligado, já a estrutura secundária ela vai formando tipo um fio de telefone, aqueles fios de telefone antigo, que é em forma de hélice. Tá? A estrutura terciária, ela já começa a ter várias interações, tipo assim, os aminoácidos que são positivos, eles começam a se ligar com os negativos, aqueles que são hidrofílicos fica para fora, hidrofóbico fica para dentro, tudo aquilo que a gente viu. E depois a estrutura quaternária é quando eu tenho mais de uma estrutura terciária ligada, aí ela forma essa estrutura quaternária. Se eu aumento muito a temperatura ou se eu aumento muito o pH, mudo muito o pH dessa proteína, essas ligações, essas interações, elas começam a se quebrar e essa proteína ela perde a estrutura dela, né? Igual quando a gente frita um ovo, por exemplo, a gente está desnaturando essas proteínas e ela muda a conformação dela, né? A clara ali que é quase líquida, né? A temperatura ambiente, ela fica sólida. Aí quando a gente faz a chapinha no cabelo, né, que você aumenta muito a temperatura, você quebra as ligações aí das proteínas do cabelo e é isso aí que acontece. Alguns tipos de desnaturações, gente, não são reversíveis, então não volta para a conformação antiga. Igual o ovo, depois que você frita o ovo, ele não volta para o estado dele que ele estava antes, né? Já aí, por exemplo, no cabelo volta, né? Por mais que a menina faça chapinha, faça qualquer coisa aí no cabelo, né, e dure por um tempo, né, chega uma hora que volta, né? Às vezes por isso que às vezes a mulher começa a chover, né? A menina sai desesperada aí com sacola na cabeça para poder o cabelo não voltar ao que era antes. Enzimas. Então, a enzima, gente, ela é uma proteína. Qual que é a função da enzima? Acelerar uma reação química. Então, se eu como um carboidrato, aí, um disacarídeo, né? São dois monossacarídeos ligados, e eu preciso que quebre esse no meio, quem que vai fazer isso vai ser uma enzima. Porque se não tiver a enzima, essa reação química, a gente vai demorar muito para acontecer. Então, a enzima ela vai acelerar. Cada enzima vai ser específica para um substrato. Então, se eu tenho uma lactose, quem vai quebrar essa lactose vai ser a lactase. Tá? E essa lactase ela só vai atuar na lactose, ela é específica. Por isso que a gente chama de modelo chave-fechadura, porque existe uma enzima para cada molécula ser quebrada. Tá? Modelo chave-fechadura. Então, aqui tem uma enzima que quebra a maltose. Tá vendo que a maltose se encaixa perfeitamente. Aqui eu já tenho uma sacarose. A sacarose já não se encaixa aqui. Então, isso daqui é uma maltase. É específico para a maltose. Esses gráficos aqui, gente, é importante saber. Porque velocidade de reação. Tá? Cada enzima tem uma temperatura ótima para funcionamento. Então, se eu tenho uma enzima igual aqui, uma enzima humana, ela vai funcionar bem perto dos 40 graus, né? 36,5, que é a temperatura do nosso corpo. Mas se eu tiver falando de uma proteína que está dentro do corpo de uma bactéria termófila extrema, que vive dentro de um vulcão, então ela vai funcionar bem a 80 graus. Então cada enzima vai ter uma temperatura ótima para funcionar. E se você sai dessa temperatura ótima dela, você começa a desnaturar essa proteína. A mesma coisa com pH e outra coisa é com essa concentração do substrato. Então, se você tem lá dentro do seu estômago, 100 enzimas, por exemplo, 100 enzimas que vão quebrar a proteína, e você está comendo carne, está comendo churrasco, quando vê todas essas enzimas, elas vão estar saturadas, elas vão estar trabalhando. Então, essa velocidade dessa reação que acontece, não tem como acelerar mais, porque as enzimas vão estar todas ocupadas. Tá? Então, o gráfico,
ela ele vira um platô, né? Ele não diminui, mas ele também não aumenta mais, porque os substratos eles estão todos saturados.